Glória a Deus. Tem crente aqui? Tem? Amém, tem crente. Em casa também tem crente. Aleluia. Nós estamos falando sobre... Quem já escutou daqui? Deus tem um propósito para a sua vida. Quem já escutou? Aleluia, né? Estava conversando com o Eric, eu estava até com isso na cabeça. Eric Oliveira também, que são... Aqui é Eric, né? Mas Eric Oliveira. E ele dizendo para mim, mas pastor, parece que virou um jargão, né? Virou. Porque a Bíblia nos informa que nós temos propósito. E todos que foram criados por papai têm um propósito. Agora, o que nós precisamos é descobrir qual o propósito que Deus colocou dentro de nós. Amém? Nesse mês, nós estamos falando sobre propósito. A Adina falou na semana passada aqui, né, trouxe uma palavra do alto para iniciar essa ministração, essa série de ministrações. E hoje nós iremos falar sobre o propósito paterno. Por quê? É o quê? Dia dos Pais. Mas não há como falar do propósito paterno se não falar do filho. Não é verdade? Porque não existe pai se não houver filho. Então nós todos somos filhos. Amém? Então nós iremos conversar hoje sobre esse propósito. Você sabe o que é propósito? A gente escuta muito, né? Propósito. Mas a gente sabe literalmente o que é propósito? Quem era quem aqui? Eu fui traquino, tá? Um pouquinho na minha vida. E eu fazia algumas coisas de propósito. Vocês já fizeram alguma coisa de propósito? Já, né? Propósito quer dizer intenção. Eu tive a intenção de fazer. Então, toma como para você, como palavra, que Deus teve a intenção de fazer você. Talvez a gente chegue aqui, ou em qualquer outro lugar, e a gente fica pensando às vezes, será que Deus quis me fazer? Aquela crise existencial, né? Estamos numa crise existencial, e aí, será que Deus quis me fazer? A resposta é sim. Desde o Éden, antes mesmo de criar o Éden, na realidade, Deus já pensava na minha e na sua vida. Diga aí para o seu irmão, meu irmão, Deus pensava sobre você, viu? Cutuque ele mesmo e diga, Deus pensava sobre você. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 10. O apóstolo do amor, né? João 10, 30. Renato trouxe uma palavra aqui também durante a ministração do louvor, Malaquias. Nós também iremos usar no dia de hoje. Amém? João 10, 30. Como a palavra não é minha, a palavra é de quem? A palavra é dele. Então, em reverência à palavra dele, nós vamos ficar de pé. Tenho certeza que as canelas aguentam ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Um povo que se rende ao Senhor. Aleluia. Glorifico o nome do Senhor por ler a palavra dele. Glória a Deus. Amém. João 10, 30. É grande esse versículo, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aleluia? Passa lá para Malaquias. Malaquias 4. O último livro da Bíblia antes do Novo Testamento. Malaquias 4. Verso 6. Aleluia? Eu vou ler do 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor.
Ele fará com que os corações dos pais voltem para os filhos. Em outras versões diz converta aos filhos. E o coração dos filhos convertam aos pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Papai amado, no nome de Jesus, nós tomamos posse da Tua palavra no dia de hoje e queremos aplicá-la em nossa vida. No nome de Jesus, a nossa mente voltada para o Senhor, todos os nossos pensamentos. Os pensamentos que for contrário ao Senhor, nós damos ordem agora, que eles se aquietem agora na autoridade do nome de Jesus, para podermos aproveitar, para podermos degustar a Tua palavra, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, povo santo? Eita, Jesus. Deixa eu começar pelo dia de hoje. Ai, Jesus. Quando eu estava buscando a palavra para o dia de hoje, aí eu estava pensando em diversas situações, aí eu chamei a Elis. Elis, ora comigo. Aí a Elis veio, orou comigo. Na mesma hora que ela estava orando, aí veio a palavra, eu e o Pai somos um. Quando eu comecei a ler esse versículo, que eu comecei a deixar ele crescer cada vez mais dentro de mim, aí chega a Adriela e a Eloá e mostra um vídeo para mim. Fizeram um vídeo, né, bem bonitinho, né? Eu compartilhei lá com o grupo da liderança. Aí vem dizendo mesmo assim, pai, é uma frase que tem no Instagram já, um áudio, né, que tem lá no Instagram. E aí o áudio diz mesmo assim, pai, eu sou muito agradecido por ter o seu nome e eu quero na minha vida ser pelo menos a metade do que o Senhor é. Né? Quando eu escutei isso daí, a metade do que o Senhor é, eu parei e disse para eles, para eu ser a metade, eu identifiquei o todo. Porque eu não conseguiria em nenhum momento, né, pensar na metade se eu não sei o que é o todo. Então, aí eu parei, eu faço, mas rapaz, Jesus não identificou a metade de Deus. Jesus identificou o todo de Deus. E foi por isso que ele foi um filho pleno aqui em terra. E aí quando ele chega para confrontar os fariseus, que ele começa a dizer, olha, se vocês não vão crer pela obra que eu fiz, creiam pela obra que o meu Pai me enviou a fazer, porque se vocês não crerem, vocês vão perecer. Não falo por mim, mas falo o que meu Pai mandou falar. Jesus sempre trouxe a referência de um Pai. Mas os fariseus queriam a referência de um Senhor. Jesus vem, coloca uma posição chamada filho, porque se a gente for olhar a Bíblia, até chegar o Novo Testamento, dificilmente nós iremos encontrar uma pessoa que tinha uma característica tão alta como filho e declaradamente filho como Jesus. Aí Jesus vem e se comporta como filho para ter relacionamento com o Pai. E o Pai olha do céu e diz, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado, de quem eu amo, de quem eu agradeço. Então a relação do pai e do filho, eles estavam na mesma direção. Isso nos leva a Malaquias. Quando ele diz, eu farei converter o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai. E aí, sabe o que eu quero dizer nessa noite? É que nós, enquanto não formos filhos, nós não teremos identificação com o Pai. Nós já falamos muito aqui sobre a paternidade sobre disfuncional. Alguns momentos falamos em uma série, o ano passado, Deus nos adotou e trouxemos muita informação de Deus para a nossa vida sobre a paternidade. E aí Deus hoje diz, se eu
não for o filho, eu não conseguirei ter identificação de pai. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que eu vou ter identificação de filho se eu não tive pai? Porque alguns que podem ter acesso depois, ou alguns que estão aqui, podem ter tido um relacionamento muito ruim com o pai. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A família, eu disse até na sexta-feira, ela é o berço da igreja. Falei mesmo assim no programa do Amai. A família, a casa, é o berço da igreja. É onde a igreja nasceu. Foi por isso que Deus fez o Éden e colocou um homem e uma mulher lá para reproduzir, para procriarem, para terem filhos e dominar a terra. Então ali já existia uma característica de pai e filho. Não é verdade? E depois essa característica de família, desse berço da igreja, ela sai do Éden pela transgressão do homem e da mulher e ela vem para essa terra. Nessa transgressão, eles começam a ter embates na relação, porque agora o Éden não existe mais, então eles estão abertos a qualquer tipo de ataque do maligno, não é verdade? O Éden, o Satanás, ele entrou no Éden, ele soprou uma informação, mas ele não tinha um acesso, vamos dizer, totalmente permitido em tudo. Mas aqui na terra, ele tem um acesso total sobre tudo. E aí ele começa a interferir nas famílias. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a família que escuta a Deus, a família que traz a direção de Deus para o centro, pouco vai ouvir os intentos de Satanás. Pouco vai ouvir. E aí nós, como filhos, nós às vezes saímos da cadeira que nós colocamos aqui, a cadeira da misericórdia, que nós recebemos do Senhor Jesus, e nós entramos na cadeira do acusador, para apontar o quanto nosso pai foi horrível. E eu não estou dizendo que ele não foi, viu? Eu não estou aqui dizendo que ele não foi. Mas o que eu quero dizer para essa noite é que nós, independente do que tenha acontecido conosco, nós precisamos assumir a nossa posição de filho. Para que o nosso coração comece a converter ao coração do Pai. Agora, quem é esse Pai? Deus. Esse Pai é Deus. E quando nós começamos a entender a nossa posição de filho, nós vamos perceber que a atmosfera do céu, ela começa a modificar sobre a nossa vida. A atmosfera do céu não modificou sobre a vida de Jesus? Modificou ou não modificou? O céu se abriu, gente. Um raio de luz veio do céu. O Espírito Santo em forma física de um pássaro veio sobre Jesus. E uma voz veio do alto e disse: esse é meu filho amado, de quem eu me agrado. Então, a posição de filho faz mudar a atmosfera do céu. É por isso que todos nós somos filhos, independente se os nossos pais já faleceram. Não existe ex-filho. Não existe ex-pai. Eu costumo dizer que o inferno ele trouxe tanta informação para o meio da família que começam a tirar os princípios do lar. O ano passado a gente estava conversando aqui exatamente sobre a questão do Dia dos Pais, e uma das informações do ano passado para nós, como revelação, foi que não existe pãe. Alguns lembram aqui? Não existe pãe.
campanha é colocar a mãe no lugar do pai. Não tem como. Não existe isso. Mas ficou comum. Isso da mídia. Eu consigo entrar numa posição que eu vou ser reconhecido. Quando eu falo, a mãe vai se colocar numa posição que vai ser reconhecida como duas em uma. Não, cada um tem sua posição, assim como o filho tem sua posição. Aí isso está tão alicerçado dentro do nosso, da nossa cultura, que eu faço, meu Deus do céu. Como é que a gente vai conseguir ajudar a tua igreja? Porque a igreja, ela consegue reproduzir isso, sem ter a noção do que está fazendo na ocupação do espaço. Ah, pastor, mas o meu filho, ele precisa ter identificação, a minha filha precisa ter identificação com o lado paterno. A frustração vai existir para a vida dele. Conduz ele ou ela a ser direcionado por Deus. E que perdoe o pai. Para que ela, a pessoa, tenha essa atmosfera mudada sobre a sua vida. Aí durante essa semana, eu fui para uma festinha, né? E das crianças, né? Filho e tal. E no convite disse mesmo assim: se o papai não vir, a mamãe venha para representar. Aí eu parei, eu faço, Jesus. Até onde nós estamos fazendo isso? Até onde nós estamos tentando proteger os nossos filhos das frustrações que eles precisam passar? Até onde nós estamos querendo blindar os nossos filhos de questões emocionais que vai fazer com que eles cresçam? Nós não podemos mais assumir essa posição. E aí dentro da festa eu fiquei observando, tinha acho que umas 20 crianças. 20 crianças e tinha 7 pais. Homens, pais. E eu olhei para um lado, e eu olhei para o outro. E começou a sair lágrima dos olhos. Eu abaixei a cabeça um pouquinho, né? E eu comecei a abaixar a cabeça e faço, Deus. Eu louvo ao Senhor por o Senhor ter inclinado isso dentro de mim, ter girado essa chave dentro de mim. E eu não perder mais, enquanto eu puder, um momento marcante das minhas filhas. Porque eu aprendi isso com meu pai. Meu pai estava em todos os momentos marcantes da minha vida. Eu não posso dizer que eu tenho falta disso. Mas se você tem, coloque Deus no lugar. Porque a palavra que Deus direcionou é para curar coração de filho. É para curar as lacunas. Porque eu observei o seguinte. Alguns meninos olham de lá de cima, que estava como se fosse uma plataforma. Eles olham e eles vão procurar a referência dele. E a referência dele não está lá. A mãe está lá, não é a referência que ele gostaria, porque tudo que ele fez foi para se apresentar ao pai. Talvez nós estejamos colocando mais engano na cabeça da criança do que sarando a ferida. Então eu vou dizer nós, que já passamos por esses momentos difíceis na nossa vida, de dizer, poxa, eu queria meu pai aqui. Eu queria que meu pai tivesse me levado. Eu queria que meu pai tivesse lá na frente, no dia que eu me apresentei. E eu queria que ele visse, porque eu fiz com tanto amor para ele, mas ele não estava. É decepcionante ou não é decepcionante? É. E nós não estamos aqui para mascarar a dor, não. Nós estamos aqui para tratar a dor. Agora vem comigo como pai, tá? Como pai. A gente, enquanto filho, diz mesmo assim, quando eu for pai, eu não vou fazer isso.
É verdade ou não é verdade? É ou não é? É. E por que a gente ainda continua a repetir na vida dos nossos filhos aquilo que sofremos, aquilo que nós dissemos, não vou fazer, e nós continuamos a fazer? Por quê? No caminho, eu conversando com Deus, aí eu, poxa, pai, as pessoas dizem que tem tanta importância, meus filhos são importantes, não estou dizendo que não são. Mas às vezes nós colocamos tanta importância no que não é importante, para depois justificar os nossos filhos, dizendo que eu fui trabalhar, eu precisei trabalhar. Será que essa importância de todos os anos, de todos os momentos, é realmente importante? Ou será que eu estou trocando um material pela minha construção? Porque aqui, aqui presente hoje, estão as minhas duas filhas, estão as filhas de alguns de nossos irmãos. E aí, eu fico pensando na construção deles. Como eles estão sendo construídos. O que é que está sendo levado para eles enquanto construção nessa primeira infância, na segunda infância, na parte da adolescência. Porque eu digo para vocês, como eu disse logo agora, eu não tive falta disso. Para mim é muito tranquilo falar sobre isso. Talvez não seja para muitos aqui. E aí essa relação fica estremecida. É relação com o pai? Não, é relação na posição de filho. Eu posso condenar meu pai. Mesmo eu condenando meu pai, a posição de filho ainda continua a existir. E enquanto nós não tratarmos isso, a minha posição vai ficar estremecida. A minha posição, eu não vou conseguir identificar o meu pai e ter amor. Eu vou falar para Deus, Deus, Pai. Isso vai ser, é como se não tivesse efeito dentro da gente. É como se fosse só uma palavra. Eu imagino Jesus, quando ele estava aqui, João transcrevendo, ele vendo o brilho de Jesus, dizendo mesmo assim, eu e o Pai somos um. Eu entendo Jesus, Deus aqui na frente, o caminho que Deus vem deixando para Jesus, e Jesus passo a passo, na direção, na construção de todas as pisaduras que Deus ia deixando. Pergunta, estamos andando, caminhando nos passos do Pai? Será que os nossos passos estão sendo colocados nas pisadinhas que Deus deixou? Porque essa pisadinha só vai identificar quem é filho. Porque quem é servo vai achar que é besteira. No sentido da religiosidade. Então, nós precisamos modificar e pedir mesmo revelação a Deus nos nossos pensamentos relacionados à nossa posição de filho. Porque todos nós somos. E nós temos um propósito como filho. Nós também temos um propósito como pai. Alguns daqui já são, outros ainda serão. E não adianta dizer que não vai repetir, porque vai. Enquanto não tratar o coração como filho, vai reproduzir os mesmos erros do pai. Eu ainda reproduzi alguns, até ter o entendimento. Eu não queria reproduzir, eu não queria fazer, mas ainda fiz. Sabe por quê?
Porque o meu coração ainda não estava totalmente tratado na minha relação paterna. Já falei outras vezes aqui para vocês. Eu troquei a posição do meu pai, presta atenção, como é complicado essa questão de troca de posição. Lembra que eu falei da posição de pai? Não foi isso? Eu troquei a posição de pai, de filho, na realidade, para a posição de marido. Eu fiz uma inversão na minha vida e eu passei muitos anos preso a isso. Talvez hoje nós tenhamos aqui, ouvindo em casa, pessoas que ainda estejam em posição que não é sua. Porque a nossa posição é a posição de filho. Independente de. O inferno vai querer dizer para você muita coisa, que o seu pai não presta, problema dele e do inferno. O que eu quero tratar dentro de mim é a minha posição. O meu pai ele vai ser tratado por Deus, não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Ah, mas o senhor não conhece. Está com raiva? Conheço não mesmo não. Eu conheço você. Porque eu tenho a mesma posição que você. Filho. Porque se você for sentar comigo, eu vou dizer para você o que eu já vivi. Talvez você queria que eu odiasse o meu pai. Talvez você queria que eu condenasse o meu pai. Mas a partir do momento que eu assumi a minha posição de filho, eu passei a amar o meu pai de tal maneira que às vezes eu escuto Deus, eu dou uma virada assim, achando que estou meio cuca da cabeça, né? De tal maneira que eu não me importo com a posição de marido. Saia dessa posição. Essa posição não é sua. A posição de filho é sua. E aí quando você se comporta como filho, você vai escutar a voz de quem? E Deus é quem? Pai. Pai. Numa dessas noites, para vocês terem o entendimento, que a gente fica tão sensível a escutar a voz de Deus. Eu estava deitado, o pessoal até riu aqui um dia desse. Estava deitado na cama, estava naquela elevação do sono. Eu só escuto, Adriano, eu pulei da cama mesmo. Eu pulei da cama. Que foi Deus? Que foi Deus? E depois eu parei, eu faço, oi pai. Aí eu fui relaxando. Aí, meu Deus do céu, que coisa linda. Se foi outra vez, na posição de pai. Quem tem a posição de pai estabelecida, consegue escutar a voz do seu filho. É ou não é? Isso seja para mãe ou para pai. Consegue escutar a voz do seu filho onde for. Aí eu fui deixar as meninas na escola. Estava voltando. Eu escutei, papai. Aí eu olhei para trás. Aí eu passei. Papai, Deus, em nome de Jesus, vai lá nas minhas filhas. Eu estou escutando é porque algo pode estar querendo acontecer. Então, em nome de Jesus, Senhor, seja lá com elas em todo o tempo. Orei, parou a voz. Nós precisamos estar atentos, tanto na posição de filho, quanto na posição de autoridade sobre os nossos filhos. Porque nós iremos escutar. E aí eu volto lá para Malaquias e eu percebo que o inferno fez o seguinte. Deus é lindo, né? Deus deixa direcionado tudo, né? Ele não iria falar para Malaquias, dizendo, olha Malaquias, tu diz aí para o povo que eu vou enviar Elias, Jesus, tá? Para que o coração do filho se converta ao coração do pai. E o coração do pai se converta ao coração do filho. Não é isso? O que é conversão?
Conversão é sim para Cristo? Conversão não, conversão é eu converger, eu virar, eu voltar, fazer o caminho contrário. Estava todo mundo aqui assim, ó. Eu como filho, meu pai olhando para lá, ó, e eu para cá. Quando Malaquias diz, Jesus vai vir, Elias vai vir, para que o coração do pai se converta ao filho, eu estou virando para as minhas filhas. E para que o coração dos filhos se converta ao pai, um de frente para o outro, encarando. Você já encarou seu pai? Você já encarou seu filho? Frente a frente? Talvez não. Sabe por quê? Porque é dor. O encarar, o frente a frente, é o modo de tratar. Não tem como tratar correndo. É por isso que Deus disse, vou converter, vire de frente. Vou converter o outro também, vire de frente, um para o outro. Olhem-se, tratem-se, amem-se. Porque é a partir disso que nós teremos uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Em todas. Eu lembro, e aproximadamente acho que uns 4 anos atrás, que Deus me mostrou, e quando Ele falou comigo sobre a questão de paternidade, estava ministrando na comunidade terapêutica, no domingo, uma semana antes do Dia dos Pais. E Deus disse mesmo assim, meu filho, esses homens que estão aqui, porque são homens, né? São os adultos, eram os adultos, então são homens. Pelo menos homens, por conta da questão da sua idade. Todos eles estão com feridas na alma por conta da paternidade. Eu parei, como é Deus? É. Então vamos fazer desse jeito? Vamos começar a conversar sobre o pai? E a gente começou a conversar. Tomou uma proporção que eu acho que tinha uns 20 homens. Mas as famílias, o culto estava acontecendo lá também. E começou um chororô. E eu sem entender aquilo, porque para mim era uma coisa nova. E aí Deus disse assim, corações estão sendo curados. Porque a ferida da alma desses homens foi a figura paterna. Então nós não precisamos esconder mais as nossas feridas de orfandade, não. Às vezes nós queremos colocar dentro de uma caixa para que ninguém mexa, que ninguém toque. E aí a nossa posição de filho fica abalado. Nós continuaremos órfãos até a volta de Jesus. Seremos crentes até lá? Sim. Isso não vai mudar a salvação. Agora vai mudar a perspectiva que você pode viver na intimidade com Deus. Quer ser mais íntimo com Deus? Seja filho. Independente de. Quer ter um relacionamento mais aberto com Deus? Seja filho. Independente de. Porque quando nós assumimos essa posição, nós vamos conseguir escutar, ver. Sexta-feira eu falei aqui dos nossos sentidos e Deus inclinou muito lindo sobre nós sermos tocados por Deus, por nosso Pai, em todos os nossos sentidos. E é assim que acontece na posição de filho. Jesus via Deus, Jesus sentia Deus, Jesus tinha o cheiro no seu nariz de quem era Deus. Jesus, em seu paladar,
ele degustava qual era a vontade de Deus. Será que nós estamos provando disso? Será que nós estamos sentindo toda essa abundância da presença de Deus? Se não estamos, intimidade ainda está partida. Jesus veio à cruz com o amor dele. Não foi só para salvar. O salvar foi o ato que o homem não poderia fazer. Porque era o Cordeiro perfeito pagando pelos pecados dos imperfeitos. Não é verdade? Mas a cruz e o amor de Jesus fez ligar, presta atenção, estava desligado, fez ligar de volta o coração do Pai no coração do Filho. E o coração do Filho no coração do Pai. Você está com um coração conectado com o de Deus? Será que nós estamos vivendo essa intimidade real com Deus? Ou será que é só um falatório? Será que nós temos escutado literalmente o que Deus diz? Ou estamos escutando os nossos pensamentos? Será que nós estamos sentindo Deus de tamanha presença? Ou estamos sentindo qualquer outra coisa? Então, povo amado, nós precisamos voltar. Se você saiu da posição de filho, volte para a sua posição. Quebre a cadeira da outra posição. Não é sua, não pertence a você. E você vai provar, você vai sentir, você vai ver quão grande o nosso Pai é sobre a nossa vida. E aí você vai perceber os propósitos de Deus, a intenção de Deus sobre a nossa vida. Quem não descobriu o propósito, tem um livro e tem um filme falando sobre uma vida com propósito. Quem não descobriu o seu propósito ainda, quem ainda não ouviu de Deus o seu propósito ainda, é porque pode ser, tá? Que eu não posso definir que seja isso. Mas uma das áreas, a posição de filho. Quando eu descobri o meu propósito, eu fiquei maravilhado com Deus. Eu lembro que Elis e eu estávamos na restauração do nosso casamento, e ele falou conosco, vocês vão cuidar de famílias. Foi claro para a gente, vocês vão cuidar de famílias. Ah, pai. Caramba, cuidar de famílias. Ah. Nos deixamos levar pelo mundo, até sofrermos. E posterior a isso, quando nós chegamos a voltar não, né? A se aproximar de Deus com intimidade, aí Deus vai e começa a falar com cada um separado. Diz, olha, você vai cuidar dessa área e você vai cuidar dessa área, dentro da família. Deus define o propósito da gente. Talvez você esteja escutando muitas vozes, dizendo que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ser dessa forma, você precisa. Você não precisa de nada. Seja filho. Sendo filho, você vai saber
as direções de Deus para a sua vida. E eu louvo a Deus, quando Ele falou comigo, você vai ajudar a pais reencontrarem filhos. Eu fiz, como é, Deus? Você vai ajudar na condução de homens que não entendem ainda que são homens e pais de família. Como é, Deus? Você vai ajudar a filhos se comportarem como filhos e entenderem que eu sou o pai deles. Tá bom, Deus. Então, povo santo, povo amado, eu só consegui escutar as direções de Deus quando eu comecei a viver a posição de filho. Talvez seja um dia, mas eu louvo a Ele, porque existe um momento para nós pensarmos, refletirmos sobre a paternidade que está sobre a nossa vida. E se você está com falta disso, não tenha mais não. Coloque em Deus. É difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. É difícil. Dói. Dói porque quando você for fazer o esforço para colocar Deus, você vai ver a figura daquele que você não gostaria de ver. Você vai ver a figura da pessoa que mais você não gostaria, que era seu pai biológico, ou aquela lacuna que já que não teve mais. Então, povo santo, no nome de Jesus, para o dia de hoje, para o propósito da paternidade, para o propósito dos filhos, para o propósito da sua família, comece a assumir a sua posição. Talvez esteja vivendo uma frieza miserável no coração. E fica, Deus me aquece o meu coração. Como é que Ele vai conseguir se você não conseguiu assumir a sua posição ainda? Talvez esteja vivendo um distanciamento também miserável. E Deus já deixou estabelecido essa união de volta. Isso tudo por quê? Posição. Posição. Quando somos filhos, com a identidade formada de filhos, o Pai abre o céu para nós. Aleluia? Vou repetir. Quando nós somos filhos e temos a identidade formada de filhos, Deus abre o céu sobre nós. Deus abre o céu sobre nós. É o momento de passarmos a semana toda, na autoridade do nome de Jesus, refletindo sobre os nossos passos, diariamente, na nossa rotina, qual tem sido a nossa posição. Será que o passo que eu dei agora foi a posição de filho? Eu quero ser o meu pai. Será que isso aqui foi a posição de filho? Eu quero ser marido. Será que isso aqui foi a posição de filho? Eu quero ou. Aleluia. Comece a deixar Deus falar com você. Deixa Ele trazer as áreas que a gente quer esconder. Deixa Ele tocar e trazer. Deixa Ele converter o seu coração ao coração do Pai. Deixa Ele converter. Porque Jesus já veio. Jesus já esteve aqui. Agora a força é nossa. Aleluia.